no capítulo 18. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Hoje em dia, irmão, uma disputa muito grande para quem quer ser o primeiro em toda a área da nossa vida. Aleluia, Deus, abençoe. Mas e no reino dos céus? Nós vamos estar falando disso hoje. Mateus capítulo 18, versículo 1. Naquela mesma hora chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, pôs no meio dele e disse: em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, qualquer que tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, como está esta, a minha me recebe. Amém? Olha bem. Qualquer que receber meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses meus pequeninos que crê em mim, melhor fora que lhe não puderes aos pescoços, ter nos pescoços uma pedra de amor e as joias. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mestre aquele escândalo. Mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Amém? Podeis tomar seus assentos. Deus abençoe. Manifesta o seu poder. Unge pela tua graça. Aleluia. Manifesta o teu Espírito e ensina-nos a falar da tua palavra. Olha, irmão, o primeiro passo de um cristão, qual que é? Às vezes, o primeiro passo é aceitar Jesus. Não. Esse não é o primeiro passo. E qual é o primeiro passo, missionário? É ser humilde. Aleluia. Amém? Jesus, glória a Deus. Porque quem não é humilde não chega aos pés de Jesus. Verdade. Porque para chegar aos pés de Jesus é uma luta, é uma batalha, é uma guerra, né? Então, o primeiro passo é se humilhar. Aleluia, Deus. E saber que Jesus é Senhor. Aleluia. Um dia os discípulos guerreando, eles, todo mundo quer o seu primeiro lugar, não quer? Você entra numa disputa, você quer o último lugar ou o primeiro? Nós somos os buscadores do primeiro lugar no reino de Deus, irmão. Amém, Jesus. Então nós temos que estar lutando o tempo todo. E às vezes você faz um plano e Deus faz outro. Verdade. Às vezes você estuda, ora, busca, faz, né? Espera. E às vezes não é aquilo que Deus prepara para aquele momento. Verdade, Deus. Entendeu? Eu estou rouco. Eu estou fazendo porque Deus é grande comigo. Amém. Senão eu não estaria nem falando, não.
Mas é Deus que faz a obra, não sou eu. Então o que acontece? Eu fiz muitos planos hoje. E nada aconteceu como eu preparei. Entendeu? Como eu planejei. Mas aconteceu como Jesus planejou. Glória a Deus, aleluia. Está entendendo? O importante é nós entendermos o que Jesus está planejando para você hoje, daqui a pouco, e daqui a amanhã, e no final da semana, o mês e o ano. Verdade. Nós dependemos de Jesus, irmão. Glória a Deus. Verdade, Jesus. Olha bem, quantas pessoas já partiram sem esperar? Quantas pessoas vêm, aí você chega, que nem nós tivemos hoje lá no cemitério Parque mesmo. Todas as capelas estavam cheias. Umas mais simples, outras mais modestas, outras super ricas. Né? Eu estava observando hoje, eu sou curioso, eu sou observador. E eu cheguei lá, tinha uma que tinha 4 coroas, bonita, mas não leva nada. Tinha outra que tinha 8, tinha uma capela que tinha 15 coroas cheias de riqueza. O que adianta isso, irmão? Não adianta nada. Pastor, saiu de lá com 23 coroas. Hã? Saiu de lá com 23 coroas. 23, olha bem. Mas aí é que está o detalhe. O que isso vai importar? Você sabe o que é aquilo? Não. Olha bem. Tudo aquilo ali é uma desculpa pela ingratidão que viveu contra aquela pessoa o tempo todo. Você está entendendo, irmão? Então, quando chega naquele momento, a pessoa mandou a coroa bonita lá para disfarçar e criar a inimizade e a falta de amor que ela viveu com aquela pessoa o tempo inteiro. É verdade ou não é? Verdade. A pessoa te critica a vida inteira, irmão. Quando você vai te mandar uma coroa bonita lá, cheia de agradecimento, agradecendo porque tu morreu. Isso é a realidade, irmão. É isso que Jesus diz. Então os discípulos estavam preocupados, falaram, eu quero ser o melhor, eu quero ser o primeiro, eu quero ver. Um queria, outro queria. Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou a criança e falou, vem cá. Aquele que se tornar como essa criança, esse é o maior. Amém? Por que isso aconteceu? Por causa que Jesus fez essa ilustração com a criança no meio dos seus discípulos. É porque os discípulos dele já eram adultos quando ele nasceu. E ele foi uma criança que foi o maior no meio de toda a eternidade e vai ser até o fim da vida, irmão. Aleluia, Jesus. Entendeu? Eu fui uma criança e fui o primeiro. Amém? Se você quer ser o maior, um dos maiores no reino dos céus, seja como eu fui. É isso que Jesus está dizendo, irmão. Só que o mundo não entende. Verdade. Pregadores não falam essa realidade, essa verdade.
Sabe por quê? Porque eles querem ser o primeiro também. Mas pode ser o primeiro a descer o abismo também. Quando eles olharam para aquilo e falaram, aquele que se tornar como uma criança está comigo. Amém. Glória a Deus. Você quer estar com Jesus? Glória a Deus. Aleluias. Quer estar no reino dos céus? Nós estamos vendo, irmão, todo dia, todo instante, não é um nem dois, não, é vários milhares de pessoas que estão partindo dessa vida sem Jesus. E uma grande parte da responsabilidade é do povo cristão. Por que isso? Porque se esse evangelho Copo de água. se esse evangelho for propagado por todo mundo, Deus muda a história da humanidade. É difícil entender, mas é perfeito. Deus muda a história da humanidade. Por quê? Porque Jesus disse ali, ó, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Verdade. Já tem mais coisas não serão acrescentadas. Amém, Jesus. Quem não quer ser o primeiro a encostar diante de Jesus? Quem não quer? Eu falo assim, Jesus, mesmo que eu estiver lá no fim da fila, não importa, traz. Isso é uma bênção, Jesus, nem que eu esteja lá no fim da fila, o importante é que eu estou na sua direção, na sua mira e nas suas mãos. Amém? Aí eu pergunto para você uma coisa: existe algum homem perfeito? Não. Então, nós temos que fazer o quê? Buscar essa perfeição em quem? Jesus. Em Jesus. Ah, mas como que eu vou buscar a perfeição em Jesus? Jesus diz assim, ó, examinai as escrituras que ela de mim testifica. Eu quero parecer com Jesus. Para mim parecer com Jesus, irmão, eu tenho que examinar a escritura. Verdade. Ela que testifica quem é Jesus, como ele é, como ele faz, como ele quer, como é que ele administra a situação da nossa vida. Amém. Jesus. Aí, não, a Bíblia é muito complicada. Estou cansado de ver pastor querendo falar essa besteira. A Bíblia é muito complicada. Não é não. Você sabe por que a Bíblia é complicada para muita gente? Porque a pessoa não quer se corrigir. Se a palavra de Deus te bateu, é porque você precisa corrigir aquele local. Está entendendo? Se a palavra de Deus te tocou na tua ferida que ela sangrou, pega o bálsamo de Jesus para ser curado e conserta essa ferida. Essa é a realidade. Verdade. Mas o mundo não quer isso. Em vez de consertar a vida espiritual, ele quer consertar primeiro a vida financeira dele. E assim que acontece ou não é? Primeiro eu quero me estabilizar. Se Deus me abençoar, eu vou servir a Deus. Peraí, irmão. É isso que você pensa. Quando Elias chegou lá na cidade de Serepta,
Ele encontrou aquela viúva catando os gravetos para fazer um bolinho com o restinho que tinha de comida, não foi? Foi ou não foi? Foi. E Elias chega agora e toma aquele bocado. Elias absorve aquele restinho de bocado que tem aquela viúva. Só que tem um detalhe. O que Deus mandou Elias fazer lá era diferente. Entendeu? Jesus disse: dai-vos os seus abordados. Glória a Deus, aleluia. Aí Elias chegou e falou: mulher, dai-me um copo d'água. Ela foi buscar. Antes dela entrar dentro de casa, disse: ó, faz um bolo pequeno também e traz aqui para mim. Ele pediu o quê? O que foi que ele pediu? Bolo. O bolo pequeno. Primeiro ele pediu a água, não foi? Por que ele pediu a água? Porque Jesus disse no seu evangelho: quem tem sede, vinde a mim e beba. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Depois, agora faz um bolo pequeno e traz aqui fora para mim. Às vezes as pessoas querem que Deus vai por aí lá na casa dele. Ele não quer ir na igreja. Ele não quer ir buscar. Elias estava lá fora, ele disse: olha, vai lá, faz o bolo e traz primeiro para mim. E depois, olha bem, para você e os seus filhos. Ela fez. E ele disse assim: porque assim diz o Senhor, que o azeite da botija não acabará, a farinha da panela não terminará, até o dia que Deus prosperar a sua vida. Oh, glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Ela foi, a Bíblia diz que ela foi e fez como Elias tinha falado. Muitas vezes, irmão, a gente é o mensageiro da vida e do sucesso da pessoa e eles não acreditam. Essa é a realidade. Quando ela voltou lá, a botija estava transbordando, derramando azeite. Ela correu na coisa de farinha, estava transbordando farinha. Comeram a viúva, o filho e Elias até o dia que Jesus mudou a história de Israel. Glória a Deus. Aleluia. Ei, será que Jesus não pode mudar a sua história hoje? Amém, Jesus. Glória a Deus. Tudo depende do quê? Da fé. Verdade. O discípulo: eu quero ser o maior ao lado de Jesus. Não. Para mim ser o maior, para mim estar pertinho de Jesus, eu tenho que ser como ele foi. E ele foi o quê? Uma criança. Né? Amém, Jesus. Glória a Deus. Jesus, aos seus 12 anos, ele estava onde? Festa em Jerusalém. Ele largou a mãe, largou o pai e foi fazer a obra do Senhor. Aleluia, Jesus. Perderam Jesus no meio da multidão. E quando encontraram Jesus, ele estava onde? Entre os doutores, disputando com ele. Essa é a criança. Aleluia, Se Jesus. você quer ser grande, seja uma criança. Amém, Jesus. Se você quer ser vencedor, seja humilde. Se você quer ter sucesso, seja fiel.
Amém, Jesus. Glória a Deus, Aleluia. Glória a Deus, aleluia. É isso que Jesus quer dizer. Para mim ser uma criança, eu tenho que obedecer a quem? Não é? Você é uma criança, você tem 4 filhos, tem que obedecer a quem? Os pais, não é? Quem é o nosso pai? Deus. Não é? A quem que nós temos que obedecer? A Deus. Será que nós temos obedecido aquilo que o nosso Pai Celestial quer de nós? É por isso que a renovação da aliança é uma igreja diferente. Glória a Deus, Aleluia. Entendeu? Amém. Amar a vida, amar o próximo, é o mandamento de Jesus. Amém, Jesus. Jesus cansou de falar: amai o teu próximo como a ti mesmo. Não foi isso que Jesus disse? Aleluia. Aleluia. Aí eu pergunto: temos feito isso? Temos realizado esse propósito do Senhor Jesus? Temos obedecido essa palavra? Temos vivido ela? Aí que está o detalhe. O sucesso vem pela obediência de ouvir a palavra de Deus. Verdade. E quando nós obedecemos, Deus muda história. Muda ou não muda? Eu vou falar uma coisa aqui. Você não concorda? Mas vocês são, vem aqui. É. Olha bem. Se eu estiver mentindo, você pode falar: não, mas você está mentindo. Tá bom? Tá bom? Quando você conheceu a renovação da aliança, eu profetizei para você muitas coisas, não foi? Foi. Falhou alguma? Não falhou nenhuma. Todas se cumpriram. Amém, aleluia. Aí passou um tempo, você se rebelou com nós, não foi? Sim, Foi ou não foi? foi. Eu não estou humilhando ela aqui na mão. Estou mostrando o que Deus pode fazer. Aleluia. Aleluia. Só que o nosso coração não desprezou ela. Verdade. Assim como Jesus faz, eu também fiz, a missionária fez, a igreja nossa fez. Amém, Jesus. E nós oramos por ela. Passou por uma situação difícil, não passou? Passei. Eu estava no Rio de Janeiro, Deus problema de você, e eu de lá eu orei, Deus respondeu ou não? Respondeu. Amém, Graças a Deus. Jesus. Aleluia. Hoje está vivo aqui. Glória. Eu tive um AVC, né? E se não fosse a oração do pastor, ele vinha, ele falou: eu não ia embora hoje, mas amanhã cedo eu vou embora. 3 da tarde, o pastor já estava lá no Saradinho onde eu estava. E eu já tinha passado já por várias situações. O pastor orou, ungiu, ainda hoje estava contando para nós ali na estrada o que aconteceu, atrás de prova. O pastor veio e me socorreu. 3 da tarde o pastor pegou o avião de manhã lá, 3 da tarde já estava onde eu estava, já veio me socorrer. Meu esposo ligou para ele, eu não sabia de nada. Mesmo assim, me levaram para a UTI e tudo, fiquei um dia e uma noite na UTI, no outro dia, às 2 horas da manhã, me levaram para o quarto. Fiquei mais outro dia, com sonda ali e sem andar, tudo. Mas se não fosse a oração e o socorro abaixo de Deus, se não fosse o pastor, eu hoje não estaria aqui para contar essa vitória. Porque tem muitas coisas que Deus abençoa. Hoje, ela está aqui feliz. Amém, Com a Jesus. glória de Jesus, amém? Amém, Jesus. E assim vai ser muitas outras pessoas que precisarem. Eu espero que ninguém precise disso. Eu oro a Deus, pode sentar, meu filho.
Eu oro a Deus para que ninguém precise disso. Só que tem uma coisa. Não é porque às vezes a pessoa entristece com você e faz uma coisa, porque a igreja é uma comunidade, né? E a comunidade conversa muito entre si. É verdade ou não? E às vezes aí conversa que desencontra uma com a outra. E as pessoas às vezes entristecem e terminam desviando do caminho, né? Mas quem é líder tem que entender que o nosso líder é Jesus. Amém. Jesus. E Ele nunca vai nos desprezar. Verdade. Ele nunca vai nos abençoar. O líder de uma igreja, o pastor da igreja, o irmão da igreja que desiste do seu irmão é porque ele não tem o amor de Jesus no coração. Porque se tiver, não desiste. Amém? Então, é o que os discípulos disseram. Eu quero ser maior. Então vai buscar, torna-se uma criança. Ama como eu amei, faz o que eu fiz, faz a... Aí é que é o detalhe, entendeu? Porque a Bíblia diz assim, que Deus é dono do ouro e da prata. Amém, Jesus. Tem muitos líderes religiosos que só o ouro e a prata. O resto não. Entendeu? E o ouro e a prata está na tua mão. Está no seu determinado. Aí tu entrega o ouro e a prata que tu tem, e ele cresce com o ouro e a prata e você desce financeiramente. E é assim que está acontecendo, não é? Irmão, a Bíblia diz, vigiai e orai para que não tenha tentação. Verdade. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E Jesus diz a ti, mais olha, muitos me louvarão por lábios, mas o coração está distante de mim. Amém? Amém. Então, tome cuidado. Porque o Senhor é fiel e é justo. Se você puder baixar para mim aí o milagre, o Gerson Rufino, playback, Pode ficar. eu vou tentar cantar. Ele torrou como eu vou tentar cantar.